Ter um carro ou não? Carro, investimento ou despesa? Eu sou a Naya. Eu sou o Thiago. E nós somos os Ponders. Então são 3 ideias que nós vamos dar para vocês avaliarem se deve ou não comprar um carro, adquirir um carro. A primeira ideia é quando você está acumulando patrimônio na sua vida. Matematicamente, o carro é uma despesa que você vai ter que gastar mensalmente com ele. Seja com manutenção, seja com questões de seguro, impostos. Apesar de você pagar uma única vez algumas dessas coisas no ano, você pagou para o ano inteiro essas despesas. Financeiramente falando, o carro se torna uma despesa para o custo familiar. Existem despesas que ele vai ter que gastar todo mês. Então, se você está num momento que você está acumulando patrimônio, talvez você queira considerar a ideia de comprar um carro, principalmente pela questão da depreciação do carro. Algumas pessoas em vídeos anteriores comentaram dizendo: eu comprei um carro em 2019 por 30 mil e hoje ele está valendo 57 mil. Isso não é uma questão de investimento. O que aconteceu é que a inflação, os juros do país subiu, as coisas ficaram mais caras e esse carro que você tinha comprado, que a pessoa comprou custando mais barato, hoje ele está mais caro, mas isso não é uma questão de investimento. Isso foi por uma questão da inflação do nosso país, da questão de juros do nosso país. A única questão que faz você considerar ter um carro nesse momento que você está acumulando patrimônio é a ideia de que você utiliza o carro como uma ferramenta familiar. Então, por exemplo, eu necessito levar meu filho para a escola, eu volto do trabalho mais rápido para poder pegar meu filho na escola, ou tem alguma questão familiar que você queira considerar. Com questões assim, talvez você possa considerar a ideia de ter um carro, pois o carro não é uma questão somente financeira para vocês. O carro se torna uma questão de utilização familiar, um recurso familiar a ser utilizado. Então vocês estão colocando esse dinheiro, pagando financeiramente pelo uso desse carro mensal, mas ele atende a algumas necessidades que são extremamente importantes que você não conseguiria fazer sem um carro. Então a segunda ideia que nós gostaríamos de dar para vocês darem uma pensada aí, seria quando você já tem um patrimônio, você já adquiriu um pouco de dinheiro, já conseguiu aí guardar um patrimônio aí, então aí você está num segundo momento da sua vida, você consegue ter a despesa do carro e então as despesas lá com as parcelas, com a dívida em si, com a manutenção, com todas essas coisas, impostos, IPVA, todas essas coisas que vêm com o carro, não atingiria o seu investimento, porque o que você recebe do seu investimento já consegue quitar aí as dívidas do carro e não aflige aí o seu patrimônio. Então isso é um momento bom até para você adquirir um carro. E uma coisa importante aí que nós avaliamos sempre aqui em casa umas ideias aí do Warren Buffett, que é um grande investidor. Ele sempre diz sobre isso aí, sobre carro e essas coisas assim. Uma ideia que ele nos passou, que nós pensamos muito aqui em casa, foi o seguinte, que apesar de às vezes nós necessitarmos comprar um carro de 70 mil faz a mesma função de um carro de 200 mil. Ele anda, dirige, você consegue se locomover, tem a flexibilidade de horário e todas essas coisas aí. Então você consegue fazer a mesma função com um carro mais barato. Mas agora, se você tem um sonho de ter uma Ferrari, algumas outras coisas desse tipo, você deve correr atrás do seu sonho. Mas se for para ostentar um carro, então vale a pena aí você pensar um pouco melhor. Quero comprar um carro porque o meu vizinho tem uma Ferrari, eu quero uma Ferrari também. Ele tem uma Ferrari, eu quero comprar um Porsche. Se for nesse intuito, né? Às vezes você pode se prejudicar com isso, né? A terceira ideia é sobre o aluguel de carro. Mas antes de discorrer sobre esse assunto com vocês, eu gostaria de poder fazer 2 perguntas para levar você a ponderar. Pois a ideia de aluguel de carro para muitas pessoas é como algo que nunca deveria acontecer, é um gasto de dinheiro desnecessário. A primeira pergunta: se o aluguel de carro fosse tão ruim, por que nós temos um mercado que está cada vez mais crescendo? Por que nós temos cada vez mais empresas de aluguel de carro? Segunda pergunta:
As grandes empresas que atuam em outros segmentos, que antigamente tinham departamentos de frotas dentro dela, por que elas estão tirando os seus carros, que eram seu patrimônio, elas venderam esses carros e estão cada vez mais alugando o carro para dentro dela? Por que isso acontece nas empresas? Se carro fosse um investimento de fato, por que as grandes empresas não queriam ter esses carros como seus patrimônios, como uma forma de investimento? São perguntas que vale a pena você pensar. Deixa aí no comentário o que vocês pensam a respeito. Nós podemos alugar o carro em 2 momentos. O primeiro deles é momentos específicos que a gente quer alugar. Vou viajar esse final de semana, sei lá, sábado e domingo eu vou pra praia. Eu quero alugar o carro apenas por sábado e domingo. Exatamente, as férias pode ser um exemplo. Eu quero alugar o carro somente pelo aquele período de 30 dias, 20 dias que a gente está tirando férias. Então eu pego o carro, alugo por esse período específico, eu tenho uma despesa por esse momento específico, mas entrego o carro e acabou. Não tenho mais nenhuma despesa relacionada ao carro. O segundo momento que muitas pessoas têm feito é alugar esse carro para ficar com ele de maneira mais permanente. Então eu vou em uma empresa dessa de locação de carro, alugo um carro e fico ele por um período de contrato, 6 meses, 1 ano. Nesse período eu vou pagar a parcela mensal da despesa desse carro, mas as outras despesas como manutenção, seguro, impostos, enfim, todas essas coisas que são a despesa do carro, eu não me preocupo. Essa despesa já está na parcela que eu pago mensal daquele carro. A coisa boa de fazer isso, que a gente no Brasil sempre tem essa ideia de querer trocar o nosso carro por um carro novo. Então a gente usa o carro por 2, 3 anos, vamos trocar por um novo. Quando você está fazendo esse modelo de locação de carro, que você aloca um carro pelo período maior, você pode também trocar o carro de tempos em tempos e sempre ter um carro novo. Independente de qual seja o momento da sua vida, colocar na ponta do lápis e escrever e ver as despesas é extremamente importante. Não tome uma decisão sem antes você, em família, se consultarem, colocarem isso no papel e ver qual é a melhor opção que cabe a vocês, que se adequam a vocês. Sim, uma coisa até importante, nós vamos deixar aqui no card o vídeo que nós fizemos sobre planejamento. Um casal aí, então nesse planejamento vocês podem colocar essas coisas aí dos carros. Uma ideia, vamos deixar aqui marcado para vocês assistirem. 3 ideias que nós colocamos que os casais precisam fazer para enriquecerem juntos. Isso. Vamos deixar também o link na descrição aqui do vídeo. Então, o que vocês acharam? Vocês acham que devem comprar um carro ou não depois disso? Mandem para os seus amigos e para todas as pessoas que estão Deixa aí no comentário, a gente quer saber o que você pensa. Curta e compartilhe, tá bom? Até mais. Até, tchau. Tchau.